Salve, meus caros shoguistas, tudo bem? Hoje eu vou trazer um jogo que aconteceu pela Copa JT, aberta que reúne os melhores jogadores de shogi do Japão. Não é um título, é uma Copa aberta. Um jogo que aconteceu pela segunda rodada, se não me engano, ontem, entre o lendário Abu Yoshiharu e o Fujisato. Fujisato hoje é o melhor jogador de shogi. Ele tem 5 títulos, os títulos dele são o Ryuo, né? Oi, Eio, Osho e o Kisei. Habu Yoshiharu, não tem muito o que falar dele, é um jogador, uma lenda viva, ele tem 99 títulos. É assim, um pouco difícil dele pegar o centésimo, mas a gente sempre torce pra ele, pra ele pegar esse recorde, né? 100 títulos seria um recorde muito bacana de ser adquirido. Mas a geração de hoje tá muito complicada, né? O Fujisawa tá com 5 títulos, o Watanabe tem o Meidinho Kyo e o Nagase Takuya tem o Oza, além dos... Ainda tem o Toshima Masayuki muito forte, que tá disputando aí, tem os jogadores novos também muito fortes, Sato Mariko, a gente sempre torce pro Rabo. E esse jogo, vamos dar uma olhadinha no jogo então. Acho que foi o segundo jogo entre os dois, né, em jogos oficiais. Vamos lá. Fujisawa foi o Sente e o Rabo foi Gote. Fujisawa começou com o peão 2-6, peão 3-4, peão 7-6. E o próximo lance do Rabo, né, o Rabo joga de tudo, né? Ele joga de torre estática, torre dinâmica, ele joga até com umas aberturas não ortodoxas, uma que chama de Kakuhiki Senpou, do estilo Dima. Também joga com algumas aberturas estranhas. Ele é o verdadeiro all-rounder, joga de tudo mesmo, de tudo, de tudo. Que Rabo escolheu o peão 8-4, mostrando um jogo de estática, torre estática mesmo. Então, é um jogo de torre estática e numa estrutura, né, pelos 4 lances, todas as linhas abertas. Aqui é um jogo com cara de Yokofudori. Yokofudori é a captura do peão lateral, né? Peão 2-5, peão 8-5, ouro 7-8, protegendo a cabeça do bispo. Ouro 3-2 também é protegendo a cabeça do bispo. Peão 2-4 e veio pro Yokofudori, né? Peão toma peão, torre toma peão. Peão 8-6 também, né? Com todas as linhas abertas. É um jogo muito agressivo, né? Muito violento o jogo de Yokofudori. Peão toma peão e torre toma peão em 8-6. E aqui capturou o peão lateral. Então, assim, quando ele joga essa abertura, né, principalmente jogando de Gote, a gente tem que saber muito bem a teoria, né, as linhas corretas de abertura, né, o Joseki. Então, quem joga esse tipo de abertura tem muita confiança no próprio estudo. Bispo 3-3. E aqui uma jogada que o Gote não pode fazer, né, que pode acontecer em jogos, principalmente de iniciantes, né, iniciantes jogando nessa abertura, é capturar aqui é o peão também em 7-6, né, fazendo uma posição espelhada. Só que aqui é um jogo praticamente perdido para Gote, né? Que o primeiro que o Sente pode capturar o bispo, qualquer um dos generais capturar esse bispo, o outro general fica de graça. Captura de prata, o ouro cai. Uma jogada melhor ainda de capturar o bispo, que é sugerido pelo software, é capturar o ouro. E aí realmente não tem como o Sente ganhar, o Gote ganhar, né? Porque depois que prata captura, o bispo cai também. Então também é uma troca muito ruim para Gote, né? Então 2 por 1. Então o Gote não pode capturar esse peão lateral nesse instante, nesse timing é ruim. Então o Gote defende com o bispo 3-3. É a linha principal atualmente, bispo 3-3. Antes tem algumas opções aqui. Uma opção que muitos amadores gostam é fazer o Joseki, né? O Joseki do Bispo 4-5. Como assim Bispo 4-5? Primeiro captura Bispo em 8-8, prata toma, e o peão em 2-8. Depois de prata toma, tem um Bispo em 4-5. Essa contra-estratégia, muitos jogadores que jogam de Gote e Okudori adoram ela. Mas não é... Já passou um pouco essa moda, mas ainda tem gente que gosta de jogar essa contra-estratégia aqui. Mas o normal é Bispo 3-3 mesmo. Bispo 3-3, rei em 5-8, tirando o rei dessa diagonal, né? Uma diagonal um pouco perigosa, né? Porque a gente quer abrir esses 2 peões para ativar os cavalos. E o Gote também veio com rei em 5-2. Peão 3-6, estilo Aono, né? O Yokofudori estilo Aono, uma abertura um Joseki bem moderno, bem atual.
Prata 4-2, trazendo o rabo trazendo a prata para proteger o centro. Só que enfraquece um pouco esse lado aqui, né? Percebemos que o ouro ficou solto, ficou sem defesa. E aqui veio o cavalo, percebe que o pulo do cavalo já é um ataque bem forte, porque se o bispo sair dessa casa, o ouro cai. E aqui rabo veio com ouro em 3-2 atacando a torre em 3-5 e aqui ouro em 5-1 por parte do rabo para fortalecer a estrutura defensiva dele, né? Colocou essas duas peças, esses dois generais nessa estrutura bem sólida, uma peça protegendo a outra. Torre em 2-5, atacando o ouro que tá solto, né? Peão em 2-4. E aqui tem algumas opções para Gotê, mas é para sem ter. A opção escolhida foi o torre em 3-5. Mas se a torre voltasse, por exemplo, para 2-6, é uma jogada ruim porque depois da troca de bispo, né? Bispo toma bispo em 8-8, prata toma, teria, por exemplo, um ataque duplo aqui com bispo em 4-4 atacando a torre e essa prata, né? Depois que a torre foge, Gotê conseguiria uma ótima sequência com bispo captura em 8-8, ouro captura e torre captura promovendo. E aqui é um ataque muito forte aqui por parte de Gotê, né? Que Gotê estaria com o jogo praticamente ganho já. Então tem que tomar cuidado para onde vai fugir, né? Se fugir mais para baixo, aí teria por exemplo, o Gotê teria a opção de capturar esse peão lateral também, né? Capturar o peão do lado e claro, sem ter que defender e aí capturaria outro peão e Gotê conseguiria igualar, ganhar vantagem de peões nesse caso. Então o Fujiçota sem ter resolveu voltar para 3-5, que é uma casa boa, né? Geralmente é um tema bem comum no jogo de Yoko Fudori manter a torre nesse meio campo, né? Onde ele tem bastante espaço, bastante influência lateral. Prata 62, né? Conectando todos os generais, vai ficando uma estrutura bem interessante, né? Bem sólida. Prata em 3-8, né? Ativando o cavalo e ativando a prata e protegendo aqui o cavalo e também fazendo essa estrutura boa, né? Um general protege o outro, deixando uma estrutura mais balanceada. Aqui o Gotê tá com um castelo mais sólido e o Sentê tá com uma estrutura mais balanceada, né? A gente coloca dois generais de um lado e dois generais de outro, né? Nesse sentido de balanço. Peão 7-4 para ativar o cavalo também. Peão 9-6, isso é uma jogada muito boa, principalmente para quem joga de estática contra estática. A ideia é abrir espaço para a movimentação do bispo, porque o Sentê quer movimentar o cavalo, mas se movimentar o cavalo direto, aqui o bispo morre no ato, né, com o peão em 8-7. E por que o Sentê não coloca o peão 8-7 para expulsar a torre? Ele não joga o peão 8-7 porque ele quer ficar com esse peão na mão, né? Então ele não joga o peão enquanto não é necessário. Então aqui é peão 9-6, cavalo em 7-3, trazendo o cavalo para o jogo. Cavalo em 7-7, também com a ideia de trazer o cavalo para o jogo, né? Possivelmente fazer as trocas. E veio aqui o peão prop em 8-7. Qual a ideia? Agora Sentê tem o espaço para ir com o bispo em 9-7. E aqui a torre capturou em 7-6 com a ideia de fazer um caso no seme aqui em 7-7, né? Que depois, por exemplo, Sentê passar a vez, bispo captura, ouro captura e torre captura. Esse seria um bom jogo pro Gotê. Conseguiu a invasão e a promoção aqui da torre. A invasão e a boa troca, né, de peças. 2x1 a gente sabe que é uma troca muito boa. A gente aprendeu no Nimaigai. Então, torre toma 7-6 e aqui o Fujiçota defendeu com a prata em 6-8. E o próximo lance é um lance interessante por parte do rabo, bispo em 4-4. O que é interessante, porque aqui o Gotê permitiria a promoção aqui da torre em 3-2. Mas na verdade a promoção da torre em 3-2 seria uma jogada ruim por parte do Sentê. Depois de torre em 3-2, promovendo, ouro em 2-2, o dragão foge para 3-4 e o cavalo em 8-5 atacando esses dois pontos, atacando o bispo e o cavalo. E o ouro captura 8-7, atacando aqui a torre. E aqui o Gotê poderia sacrificar a torre, prata captura e defender aqui uma vez para atacar aqui o dragão. O dragão captura
o bispo em 4-4, o peão captura e fica sobrando boas jogadas aqui pro Gotê. E aí a gente vê a diferença de castelos, né? Como está bem coordenados os generais e aqui, e aqui as peças de centeno não estão muito bem alinhadas, né? Então, o bispo em 4-4 foi vamos dizer, a gente pode dizer que foi uma armadilha, né? Foi uma promoção envenenada aqui. Mas Fujiçota, né? Fujiçota hoje tá na top lane. Hoje é o cara, né? Hoje é o cara a ser batido. Ele não caiu nessa armadilha. Armadilha de alto nível aqui do Rabo. Ele capturou o peão em 8-7. E aqui o Rabo capturou aqui a torre. O Fujiçota também capturou a torre. E o Rabo foi pro ataque mútuo. O jogo de Yokozuna é muito violento. E o normal é fugir uma vez com o bispo, né? Só que ele preferiu ir pro ataque mútuo, colocando a torre em 8-9. Peão capturou 3-5, né? Peão capturou o bispo em 3-5, então CT ficou uma vantagem material muito grande. Mas Rabo capturou aqui, ó, a lança em 9-9, bispo em 8-6. E tem aquela questão, né? Como a gente prepara um bom final de jogo? Quando o final de jogo começa? O final de jogo começa quando a gente tem uma peça grande promovida no campo do oponente, ou a gente tem uma peça pequena promovida perto do rei, né? No caso, a peça grande promovida é o herói. Só que não é só isso que caracteriza um bom fim de jogo, né? Além disso, a gente precisa de 3 peças para atacar. E nesse caso, o Rabo tá faltando peças pro Rabo. Ele tem um dragão promovido e ele só tem 2 peças. Então tá faltando peças para auxiliar ele. Como tá faltando peça, ele foi lá e foi atacar com o peão promovido. Colocou o peão, fez o Tarefu aqui em 8-7 e o Fujiçota tinha algumas opções de lances. Ele poderia, por exemplo, pular o cavalo e depois da promoção de peão voltar com o bispo aqui espetando, deixando esse peão promovido cravado. Outro lance possível seria, por exemplo, colocar o bispo para ajudar na defesa. A ideia é que depois de promoção de peão em 8-8, subir o peão para evitar a movimentação do peão promovido. Só que o Fujiçota resolveu escolher o ataque mútuo, o Semi-Ai. Semi-Ai é ataque mútuo. Colocando aqui a torre em 8-2. Claro, depois de torre 8-2, os dois não tiraram o pé do acelerador, né? Rabo continuou com o peão 8-8, promovendo. Bispo em 9-5, atacando aqui o cavalo, né? Fica cravado. Tá cravado a prata tá cravada aqui, né? Mas o Rabo também não parou de defender. Ele foi com o peão promovido em 7-8 e bispo capturou em 7-3. Rabo fez o cheque aqui com dragão em 69, rei em 68 e aqui também continuou. Peão promovido em captura em 68 e o próximo lance é uma ótima jogada do Fujiçota. Bispo em 4-5. Que o bispo 4-5 está ameaçando? Está ameaçando a captura, lógico, né? E também está ameaçando, vamos supor que o Rabo passa a vez aqui, o Gotê passa a vez, ameaçando o checkmate com o bispo, toma 63. Percebe que agora o rei de Gotê não consegue fugir para 4, só foge para cá, e seria um checkmate simples com a peça aqui em 7-2, com ou o bispo promovido ou a torre promovida aqui em 7-2. Então é uma jogada extremamente forte. Além de atacar nesses 2 pontos, ele também ajuda na defesa, esse bispo. Então esse bispo faz 3 funções com uma jogada só. Então é uma jogada muito forte, né? Muito forte. Ataca 2 pontos e defende um ao mesmo tempo, né? 3 por 1. Muito forte. Depois de ter visto que o bispo em 4-5, o Rabo jogou peão promovido em 5-8. Um lance que o Centeno não poderia fazer, o Fujiçota não poderia fazer, é capturar o peão promovido, porque senão ele tomaria o mate com a prata, que um drop de prata em 3-9 seria checkmate, né? Seria um tonche, né? Uma morte súbita. Então depois de peão promovido em 5-8, Fujiçota jogou rei em 3-9, peão captura em 4-9, prata captura em 4-9 e que o Gotê Rabo fez um lance, uma fuga preemptiva com o rei em 4-1, né? O Hayanige.
bispo toma em 2-3 aqui dando cheque. E bloqueio com a prata em 3-2. O Fujisato não parou o ataque, ele continuou o ataque com bispo toma aqui em 6-2. Ouro toma em 6-2. Torre toma em 6-2, promovendo. E aqui Gote jogou prata toma em 2-3. E depois de ouro em 5-2, né, colocando ali, Rabo desistiu do jogo, né, porque a partir daqui é um Tsumi-shogi. É como seria o Tsumi-shogi, por exemplo, rei em 3-2, ouro captura em 4-2. Se, por exemplo, rei em 2-2, teria um cheque descoberto aqui com o ouro captura em 4-3. Depois de um bloqueio, tem um cavalo aqui em 3-4 para desviar a prata desse apoio dessa peça de bloqueio, né? Se a peça fugir, tem uma reposição de ouro no estômago. Se rei aqui em 3-3, a gente poderia voltar na posição anterior, sacrificando uma prata aqui em 2-2, né? Se o rei fugir, ouro na cabeça. Atamaquim. E se o rei capturar, o cheque descoberto caindo na mesma linha anterior, né? Mesmo colocando o ouro, poderia colocar o cavalo, fugindo. Uma reposição de ouro já seria forte o suficiente para dar o checkmate, beleza? Então, ótimo, pessoal. Aqui foi um ataque mútuo muito violento. O que o Rabo poderia fazer diferente, talvez, para complicar o jogo, em vez de ir para o ataque mútuo direto, nesse ponto aqui, ele foi com o dragão em 6-9. Talvez capturar aqui essa prata, né, depois de recaptura, e nesse instante colocar aqui coisa aqui depois de prata 7-1, né, bispo captura aqui em 6-3, recaptura, por exemplo, o bispo de novo aqui em 4-5, foge aqui para 5-2, cheque de cavalo, foge para 4-1, captura aqui e depois de, por exemplo, lança em 3-2, ou melhor, né, talvez bispo em 3-2, captura, e nesse instante o fluxo de jogo ia virar, né? O Fujisato tem que fugir aqui uma vez para, por exemplo, para 8-3. Claro que provavelmente o jogo não seguiria assim, né? O pessoal lá é mestre, né? O pessoal lá é gênio, provavelmente encontraria algum lance melhor nesse meio tempo, né? Mas tem hora que a gente tem que parar o ataque e olhar um pouco pro rei, que talvez era esse caso, né? O semi-ai, né? O ataque mútuo total não deu muito certo aqui pro Rabo Yoshiharu. E com essa vitória, né? O Fujisato passou para a terceira fase dessa Copa, né? Dessa Copa JT, né? JT High. Certo? Então esse foi o destaque da semana, pessoal. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.